Atenção, esperar ficar ali vermelho ali o sinalzinho para dizer que já está filmando, que já está, ou melhor, gravando. Aí, pronto. Vamos lá, então. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu pegar aqui, então. Então, pronto. Aqui, só para registrar aqui o dia de hoje. Então, bom dia a todos novamente. Bom giorno a tutti. Hoje é dia 14/4, 14 de abril. Em outras palavras, nós já chegamos na metade do mês de abril. Mais 2 semanas acaba o mês de novo. E aí a gente vai para o maio, que é o último mês do curso, né? Não é isso? Sim, é isso aí. Exatamente, professor. É. Então vamos lá, antes que acabe, vamos tentar acabar o curso, né? Tem que tentar antes que acabe o ano, porque do jeito que Exato. tá passando rápido. Exatamente. A Terra está girando mais rápido aí em relação ao Sol. Deve estar acontecendo alguma coisa assim. Eu acho que é fruto da pandemia. Mas vamos lá. Então, a gente tinha então visto terminado, quase terminou, a rotação pura de uma molécula diatômica, não era isso? Rotação pura, na realidade é como se fosse um rotor rígido, né? Então é como se você pensasse que classicamente, como se fosse duas bolinhas aqui, uma de massa M1 e a outra de massa M2, separado por uma haste que liga as duas bolas, né? Então, e aí ele roda em torno de um eixo, e aí ele só tem rotação pura, e como o R é fixo, então ele não fica variando aí, então é como se você tivesse só uma rotação pura, ou então um rotor rígido, né? O que é o que a gente chama, né? Tá bom. E aí a gente viu que a energia descrita em termos do inverso da distância, a gente chegou na expressão, chegamos que o E, que a gente chamou até de E barra, é E de J, que era aquela constante rotacional BE, e aqui que multiplicava J, que multiplicava J mais 1. Era assim, não era? Correto? Isso. Uhum. Isso mesmo, né? E aí, só para relembrar aqui, para a gente concluir, então a gente representou aqui a energia para J igual a 1, a energia aqui para J igual a 2, e a energia aqui para J igual a 3. Então, onde J é o número quântico rotacional, né, que designa a rotação da molécula, o estado rotacional da molécula. Então, se eu colocar aqui J igual a 1, vai ficar 1 vezes 2, vai dar 2BE. Se eu colocar J igual a 3, 3 vezes 2 vai dar 6BE. Se eu colocar 3 aqui ficou um pouco ruim, 3 vezes 4, 12BE. E aí a gente viu que você tinha aqui as transições rotacionais da sua molécula, então isso aqui era o espectro rotacional puro, né? Tá aqui. Aí essa primeira transição aqui, com a regra de seleção, que a gente também viu, não foi? Tinha duas regras de seleções, né? Uma que era o delta de MJ era igual a 0 e mais ou menos 1, e o delta de J era igual a mais ou menos 1. Não era isso, Matheus? Exatamente. E aí, fazendo então as regras de seleção só para os níveis rotacionais J aqui, a gente tinha então aqui as raias, né, que são os espectros rotacionais, e aí a gente viu que se você fizer a diferença aqui, ó, da energia, dá 4BE, e se você fizer a diferença aqui, ó, daria delta E igual a 6BE. Então ficaria 4, 6, o próximo aqui ficaria 8BE, então ele vai de 2 em 2, ó. Então a separação aqui é 2BE, ó. Correto? Foi isso que a gente chegou?
Isso. Isso, né? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente pegar o ΔE aqui de J, que é a energia de cá para cá, que é o ΔBE, então isso aqui vai ser igual a 2BE, né? Então, se você está aqui numa escala, você então tem o valor, essa distância aqui é 2BE, então você tem uma escala que pode estar aqui em lambda ou em Mi, né? Em centímetro menos 1, por exemplo, que é a unidade de espectroscopistas. Então, você pode descobrir o valor desse BE que está aqui, ó. E aí, o que vai acontecer? Então, 2 vezes BE vai ser... Então, eu tenho uma escala, eu consigo ver essa numeração aqui, eu consigo determinar o BE, e aí eu posso voltar para cá, ó, que o BE, ele era igual a... Vamos ver se a gente lembra que era H sobre 8, né? Tinha um 8, um π ao quadrado, e tinha aqui um Mi, C, não era assim? Alguma coisa desse tipo. E aqui é R ao quadrado, né? R de equilíbrio ao quadrado. Era como alguma coisa assim, não era? Isso, né? Então, daqui a gente podia tirar, então, o R de equilíbrio em função de todas essas coisas conhecidas. O constante rotacional BE, H, 8π ao quadrado, que é o número, a massa reduzida da molécula, a velocidade da luz no vácuo. E aí a gente consegue, então, dessa maneira, calcular o R de equilíbrio de uma molécula diatômica experimental. Então, se você analisa lá o seu espectro rotacional, você, então, puro, você consegue, então, trazer para cá, né? Então, se você tem a diferença de energia, você tem aqui o BE, que é a diferença de energia por 2, e aí, se tiver numa escala aqui, você já determina direto que isso aqui 2BE dá um número que você já lê ali, e aí você tira o valor do BE, e aí do BE você expressa o BE pela definição que a gente teve, e aí a gente consegue tirar o RE experimental. Então é mais ou menos assim que os espectroscopistas determinam o R de equilíbrio de uma molécula diatômica. Ok? Tudo bem até aí? Agora, Tranquilo. tranquilo. Agora a gente acho que ia começar na aula passada a vibração pura, né? Correto? Vibração Isso. pura, então o J é igual a 0, correto? Correto. E o V efetivo nosso, que era o V de R, mais H ao quadrado, J, que multiplica J mais 1, sobre 2μr ao quadrado, isso aqui vai para 0. Então, ficaria só, o V efetivo ficaria exatamente como o V de R, o potencial que depende de R. Então, o R agora varia. Então, vamos pegar um primeiro caso aqui. Primeiro caso, 2 pontos, onde o R varia em torno do R de equilíbrio. Equilíbrio RE. Então, quando a gente tem isso, a gente está supondo, então, que você tem aqui o R tem a coordenada R, tem o R de equilíbrio, e a molécula só fica oscilando aqui em torno do R de equilíbrio. Então, os pontos de retorno aqui, que é esse ponto de retorno A, vamos pôr A do lado de cá. Os pontos de retorno A e B, eles são próximos do R de equilíbrio e são simétricos, né? Então, A e B são têm mais ou menos o mesmo valor. Quando a gente faz isso, a gente então a gente diz que o V de R nesse caso é exatamente meio de KR ao quadrado, onde R é a distância que separa os dois núcleos, né? E a gente diz que isso aqui estaria dentro da aproximação harmônica, porque exatamente você tem um potencial desse tipo aqui, ó.
simétrico, que é uma equação do segundo grau, né? Então, aqui seria o V de R e aqui seria o R. Tudo bem? Tudo certinho? Até aí? Tranquilo. Tá. E aí, se você tem... Porque aí a gente pode fazer uma observação aqui, né? Se você tem na clássica um oscilador harmônico, por exemplo, aqui tem uma constante K, aqui tem o corpo de massa M1, o corpo de massa M2. E aí, se a gente pegar e ir para o centro de massa, a gente vai ter alguma coisa parecida com isso aqui. Aqui estaria o centro de massa, aqui seria a coordenada R, e aqui estaria a massa, a mola, perdão. Aqui está o K da mola, separado por uma distância R, e aqui estaria a massa reduzida μ. Então, classicamente, isso na clássica, então você teria, no laboratório, seria visto dessa maneira, no centro de massa seria visto dessa maneira, os nossos sistemas. E aí o interessante é que você, então, está vendo aqui a vibração da molécula, né? Ela vai e volta em torno do R de equilíbrio. Então, a gente diz que é a aproximação harmônica, né? Que o R não varia muito. E aí, quem comanda, né? Quem comanda a vibração é o K da mola. Então, o K da mola, alguém lembra como é que era o K da mola? Raiz de... Opa, foi mal. Raiz da gravidade sobre μ, eu acho. Não, pera. Vamos Acho que a lá. gente confunde a expressão. Porque Sobre o a ômega distância, é né? raiz de K sobre M. Ômega. Pera, você quer o K em função de quê mesmo? Perdão. O K. Como é que a gente pode escrever o K? O K é a Vamos força. até escrever o Ômega ao K. quadrado M, né, professor? Acho que o Isso. K era sobre igual a o M R. ao quadrado M, né? Isso aí. Ômega ao quadrado M, isso. Então, às vezes a gente também fazia assim, sem dividir por 2π, que é um M igual ao quadrado. Então, o ômega, a frequência, era, às vezes a gente colocava que com 1 sobre 2π também, dependendo da unidade, de como você construía, não era alguma coisa assim? 2π de K sobre M, ó. Raiz. Isso. Não era assim? Aqui porque a gente está escrevendo que o ômega é igual o F, ômega, E é igual a 2πf, né? Isso. Pera, é? Era isso ou não? Acho que... Isso, que é a Isso, frequência isso. angular. Não Isso, é? tá certo. Tá certo, né? Uhum. Então, a gente vê aqui, então, ó, que era inversamente proporcional à massa, à frequência, né? Angular, que nós chamamos de ômega também, ômega E. Quanto maior a massa, mais dificuldade você vai ter de vibrar a molécula, não é isso? A inércia vai ser maior. Então, era alguma coisa desse tipo. E aí, o que acontecia também? E a gente pode, então, agora pensar na mecânica quântica. A gente pode, então, pegar um núcleo aqui, substituir esse corpo de massa M1 por um núcleo, ou a massa de M2 por outro núcleo, então ficaria o M1, aqui o M2, e ao invés de você ter uma mola, você teria uma nuvem eletrônica abraçando, não é isso? A nuvem eletrônica abraçando os dois núcleos. Então, o que vai acontecer? Essa nuvem eletrônica ela vai substituir a mola. E aí, então, o K, na quântica, o V também seria meio de K R ao quadrado, só que o K, ele é escrito como o quê? Alguém ainda lembra? Derivada segunda de V com relação a R, em R igual a R de equilíbrio, não era alguma coisa assim? Isso. Não é? Então, aqui, ó, se eu derivar aqui, ó,
derivada de V com relação a R vai dar o quê? 2 sobre 2 de KR. Se eu derivo duas vezes, se eu derivar duas vezes, vai ficar a derivada de segunda com relação a R de V, vai dar igual a KR. Ou K, né? Só K. Isso. Só o K, só o K. Não é? Então, na clássica, a gente substitui a nossa mola por essa nuvem eletrônica. E quem determina o movimento de como os núcleos vão vibrar e rotacionar é exatamente a maneira como esses elétrons são descritos aqui em termos dos núcleos. Então, a gente pode, então, pensar no mesmo potencial, só que o K aqui agora ele é escrito como uma coisa desse tipo aqui, ó, uma derivada segunda do V. E o V, para nós, é exatamente aquele V que a gente ajustou, ó, que pode ser uma forma analítica, que pode ser de Rydberg, pode ser um potencial com coordenadas von Orden, de Morse, etc, etc. Correto? Agora, no caso harmônico, aí sim, o nosso V de R vai ser exatamente meio de K R ao quadrado. Então, a gente vai ter uma descrição exatamente desse tipo aqui. E aí, se a gente, então, resolve a equação de Schrödinger, que é menos, vamos pôr de forma geral, menos 2.000 da derivada segunda do V de R sobre o R, mais V de R, F de R, é vibracional, porque aqui não é o efetivo mais, aqui o J é igual a zero, correto? Então, aqui o F de R, então, se a gente resolver essa equação de Schrödinger da parte nuclear, usando o potencial V de R igual a meio de KR ao quadrado, ou algumas vezes a gente também pode fazer uma coisa desse tipo assim também, expressar o V em função do V menos R, pode pôr V de R mesmo, igual a meio de K R menos R de equilíbrio ao quadrado. Quando a gente tem ali, para ficar mais interessante, quando você faz o R igual a R de equilíbrio, para que ele fique zero, né? O V fica igual a zero, para você ter ele deslocado já, assim, ó. Não posso escrever assim? Sim, sim. Sim, só que aqui é o harmônico ainda, né? Aí Tá na aproximação harmônica. Está na aproximação harmônica. E aí, quando a gente faz isso, a gente chega na ideia de oscilador harmônico quântico, correto ou não? Isso. Correto. É isso? Bom, nós não vamos resolver isso, que a gente já resolveu isso algumas vezes, ou várias vezes, lá em física quântica, em mecânica quântica, até em termos de segunda quantização, de formas diferentes, etc. Então, a energia que sairia aqui, ó, a energia que sairia dessa solução aqui, essa energia aqui, vamos pôr E de N, né? Energia de, a gente está chamando N de número quântico rotacional, então deveria dar alguma coisa desse tipo aqui, E de N, ou assim também, que depende de N, era igual a quê? A gente lembra, lá era Hν, não é? E aqui era N mais meio. Não era assim? Sendo que unia a frequência, né? Isso. E aí a gente ainda pode fazer aquela brincadeira, né? Se eu pegar o E barra do N, que pode ser escrito como o E de N dividido por HC, então eu posso escrever isso aqui como sempre o Ni sobre, corto o H com H, Ni sobre C, de N mais meio, e aí isso aqui a gente pode chamar de ômega I, ó. Então, a energia, a gente chama até isso às vezes de termo energético, quando ele está escrito como o inverso da distância, ou em centímetro menos 1, ou quando está em termos de ômega, a gente às vezes chama isso também de termo energético, termo vibracional energético. Então é N mais meio aqui, ó.
E aí o M, né, ele está como o inverso da distância. Então, se, por exemplo, você, ao resolver a equação, usou o MKS, né, as unidades MKS para as constantes que apareceram lá, você vai ter a unidade da energia em metro menos 1. Se for no CGS, você vai ter, então, a unidade de centímetro menos 1. Não é assim? Uhum. Não é? Então, pronto. Então, nesse caso aí, a gente poderia fazer assim, então. Se eu pegar aqui agora o meu V de R expresso assim, poderia até colocar aqui, já vamos pôr ele simétrico, colocar em termos só de V de R, ele seria alguma coisa assim, ó. E aí os níveis vibracionais estariam aqui, ó. Então aqui é o N igual a 0, o N igual a 1, o N igual a 2 e assim por diante. E aí se a gente faz então aqui agora um diagrama da energia vibracional, a gente até fez isso, mas só para relembrar, para a gente dar uma sequência aqui para a aula. Então aqui você tem então o N igual a 1. Quando eu faço N igual a 1, vai ficar a energia aqui é 1, ela vai ser igual a quem? A ômega E sobre 2, correto? Isso. Correto. Correto, né? Para N igual a 2, eu vou ter esse nível aqui, e aí eu vou ter a energia associada a E2, que vai ser igual ao quê? Não Aqui seria é 3 sobre 2, não, professor? o Isso próximo. que eu ia comentar. Professor, Sim, mas o N vai de 0, 1, Ah, é a 2, variação, né? não, mas você está correto. Eu comecei com N igual a 1, N igual a 0, né? isso. Desculpa, o erro foi meu. Agora sim. Não é isso? Porque, inclusive, a mecânica quântica, ela corrige a energia do ponto zero, que é esse aqui, que a gente chama de ZPE. Zero Point Energy. A física quântica, ela não consegue prever a energia do ponto zero. Inclusive, até para não violar o princípio da exclusão, ou o princípio da incerteza de Heisenberg, né? Então, aqui agora, o N igual a 1, aí sim, vai dar 3,5 de ômega E, como aí o Lúcio falou bem. Correto, Lúcio? Uhum, tranquilo. Tranquilo. E aqui, para o N igual a 2, você tem o que? O E012, então o E2 seria 5 meios, né? Isso. Tá certo? Então, aqui agora o espectro vibracional puro, o espectro, né? Vibracional puro, na aproximação harmônica, então vai ter esse nível aqui, e esse nível aqui, e aqui vai ter, então, qual é a diferença dessa primeira energia aqui? Ficaria 3 meios menos 2 sobre 2, que dá ômega E, né? Uhum, próprio número. Não é isso? E aqui ficaria 5 meios menos 3 meios. Então vai ficar também ômega E, né? Ômega E. Uhum. Então, olha, você vai ver só uma raia aqui sensibilizando, né, esse filme fotográfico aqui numa escala em ômega ou em mi, né? Então elas são coincidentes. Então você vai ver só um borrãozinho assim na questão do espectro vibracional puro. E aí, até esse ponto, então, a gente tem que o E de N, ele é igual a ômega E de N mais meio. Perfeito? Até aí tudo bem? Uhum, sim. Tudo. Então, olha só o que a gente pode fazer. Como a gente comentou, essas energias aqui estão na ordem do infravermelho. E a energia EJ, que é igual ao BE, vamos até pôr uma barrinha aqui para dizer que já está em centímetro menos 1, de J, que multiplica J mais 1, ela está
no micro-onda. Claro que é na faixa, né? Na faixa do micro-onda. Agora, isso para a molécula diatômica, tá bom? Agora, o que vai acontecer? Se você, então, pensar classicamente, 2 pontos, pegar aqui uma bolinha com outra bolinha amarrada aqui por uma mola, se eu puxar essa molinha para cá, essa bolinha para cá e essa outra para cá, e ao mesmo tempo fazer um giro nela com a mão e soltar, ela vai ficar, então, rotacionando e vibrando ao mesmo tempo, correto ou não? Isso. Uhum. Então, a gente pode também usar a mesma descrição na mecânica quântica. Então, a gente vai querer a energia, em vez de ser só rotacional pura ou vibracional pura, a gente vai pegar a energia rho vibracional agora. E aí a gente pode, então, pensando nesse raciocínio que a gente vem desenvolvendo, então que a energia vibracional e rotacional, ela vai ser a soma da energia, vamos ter por barra aqui, vai ser a energia vibracional mais a energia rotacional. Ok? A gente pode pensar numa coisa assim agora, somando as duas, para a gente ter a descrição mais realística do nosso problema. Então, a gente poderia fazer isso, se a molécula está rodando só em torno do R de equilíbrio, eu poderia somar essas duas energias, e aí eu poderia, então, ter mais ou menos uma ideia da energia rho vibracional, ou seja, para cada J que eu colocar, eu vou ter a energia que eu quero rho vibracionalmente falando. Se o J for igual a 0, eu vou ter só a vibração, e se o N for igual a 0, eu vou ter só a rotação. Então, essas duas somas, a gente pode pensar, então, que eu teria no meu sistema essa energia, e eu estou colocando como uma perturbaçãozinha, somando uma perturbação que seria a energia rotacional do nosso sistema. Então, a gente começa a aproximar mais da realidade do que a gente está querendo escrever. Tá ok? Sim. Beleza. Uhum. Tá. Aí, então, agora a gente vai passar, então, para a energia. Energia, então, já rho vibracional. A energia rho vibracional, só que agora com potencial, ou uma curva de energia potencial anarmônica. Então, agora, uma curva anarmônica, ela já teria que ser alguma coisa desse tipo aqui, ó. A gente poderia ter uma curva já assim agora, ó. Então, aqui, para oscilações perto do R de equilíbrio, ela contempla a parte harmônica, e se o R ficar variando, né, com uma distância relativamente maior, ou bem maior do que o R de equilíbrio, aí você começa a contemplar essa região aqui, e quando o R fica muito, muito grande, a gente começa a pegar essa região assintótica aqui. Então, aqui a passagem da harmônica para anarmônica, que é nessa região, e a parte assintótica, que é quando você já tem aqui o núcleo muito separado do outro núcleo, e aqui a região de forte interação, onde os dois núcleos estão muito próximos um do outro. Então, você teria uma situação onde os dois núcleos estão muito próximos, uma situação onde eles estão na posição de equilíbrio, e uma situação onde eles estão muito afastados um do outro, seria a região assintótica, ou a região onde eles ficam dissociados. Correto? Ficaria uma coisa parecida com isso, não é? Isso. E aí, o que a gente pode pensar, antes de dar uma interpretação mais correta e mais precisa disso, a gente então pode pensar assim, que a energia vibracional pura, nesse caso, ela pode ser escrita, então, como uma perturbação, uma expansão, melhor dizendo, de N mais meio. Então, eu vou colocar aqui, seria um número, então seria um coeficiente aqui, um C1 disso aqui, mais um C2,
do N mais meio ao quadrado, mais um C3 de N mais meio ao cubo e etc. Então, você pode fazer uma coisa assim, esse é um somatório de N, vamos pôr I aqui, vamos pôr I. Somatório de I que vai de 1 até N grande, de CI de N mais meio elevado a I. Posso escrever assim, não posso? Sim. Né? Aqui é um I, ficou muito ruim o I aqui, mas aqui é um I. Então, quando a gente faz isso, a gente então pode brincar dizendo que o E de N, ele vai ser então o que você tinha antes, que é o caso harmônico, ômega E de N mais meio, e pode interpretar esses outros coeficientes como sendo as constantes espectroscópicas vibracionais. Então, para correção de primeira ordem, correção de segunda ordem, correção de terceira ordem, da vibração que está relacionado com a parte anarmônica do nosso potencial, que seria esse potencial aqui, essa curva de energia potencial aqui, realística, onde permite que o núcleo, os núcleos vibram não somente em torno do R de equilíbrio, mas para distâncias bem maiores do que o R de equilíbrio. E aí a gente faz uma extensãozinha dessa, brinca um pouco com isso e vai dando o nome de constantes espectroscópicas aqui, ó. A correção de primeira ordem de N mais meio. Daqui a pouquinho eu vou dar uma justificativa melhor para tudo isso que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Mais ômega E, YE, e aqui ficaria N mais meio ao cubo, mais etc. E aí, para a gente, na parte rotacional também, a gente pode, então, também interpretar que o E fazer uma expansão do EJ puro, como sendo, então, uma constante 1 de J, que multiplica J mais 1, mais uma constante 2 de J ao quadrado de J mais 1 ao quadrado, mais uma constante 3 de J ao cubo, que multiplica J mais 1 ao cubo. E aí a gente também pode escrever isso como um somatório em I, que vai de 1 até N, de C de I, J, que multiplica J mais 1, que é J mais 1. Elevado, então, o quê? Elevado a I. Correto? Também posso escrever assim, não posso? Exatamente. Tá. Então, o E de J, então, depois eu vou dar a motivação por que a gente escreveu isso. Mas ele vai ser escrito assim, então, ó, como um B, vamos colocar aqui um BV. Bom, vamos colocar assim, então, primeiro, que eu tinha colocado, que é quando você tem a rotação pura, ele poderia ser assim, aqui seria a pura. E aqui a vibração pura. Então, aqui eu posso escrever, então, primeiro C1 como BE de J, que multiplica J mais 1, mais um DE, que multiplica J ao quadrado, J mais 1 ao quadrado, e assim por diante. Ok? Até aí tudo bem? Só que quando você agora pega as duas coisas juntas, a rotação e a vibração juntas, então isso aqui está vibrando e rotacionando ao mesmo tempo, então você vai ter um acoplamento entre essas constantes espectroscópicas que você obtém aqui, ó, você vai ter agora, um acoplamento dessa energia com essa energia. E aí a gente leva esse acoplamento para a constante, a gente muda essa constante que generaliza essa constante, generaliza essa constante, e aí a gente escreve assim agora, ó. Olha como é que a gente pode escrever, que o E, que depende de N e J, ele é escrito como ômega E de N mais meio,
menos ômega E XZ de N mais meio ao quadrado, mais ômega E YE, e aqui vai ficar N mais meio ao cubo. Vocês podem encontrar até o YE, o ômega E ZE de N mais meio à quarta. E aí, claro que para as moléculas de atômico é muito raro você encontrar essa constante espectroscópica aqui, é muito rara. Mas a gente pode pôr até a quarta ordem. Na realidade, a terceira ordem, né? Que aqui é a primeira ordem, correção de primeira ordem na parte anarmônica, segunda ordem, terceira ordem. Apesar que a primeira correção de primeira ordem, ele tem ao quadrado aqui, ó. A correção de segunda ordem, ele aparece o cubo. E a correção de terceira ordem aparece a quarta. Isso aqui continuaria, mais, e agora a gente vai passar para cá. A gente vai generalizar essa constante aqui, BE. Eu vou colocar um BV, para dizer que essa constante depende de V. E aí vai ficar J, que multiplica J mais 1, mais um DV, um DN, né? Que eu chamei de N, o número quântico rotacional. De J, que multiplica J mais 1 ao quadrado, mais um H de N de J ao cubo, de J mais 1 ao cubo, 3 pontinhos. Então, aqui, ó, seria a constante espectroscópica que acopla a rotação e a vibração para o J, multiplica J mais 1. O DN seria a constante espectroscópica que acopla a vibração com a rotação, levando em consideração a rotação de primeira, a correção da harmonicidade na rotação, que seria a primeira ordem aqui, e a segunda ordem aqui. E aí, eu vou escrever e depois eu vou mostrar como é que pode ser feito isso. Onde o BN é aquela constante que a gente tinha quando a rotação era pura, por isso que ela chama constante rotacional. E aqui ficaria assim, ó. Ficaria, deixa eu colocar assim mais, já de maneira direta, V. E aqui você vai ter uma expansão agora de N mais meio. Aqui a gente às vezes é conhecido como ômega E, essa constante. E aqui mais gama E de N mais meio ao quadrado, e isso aqui continuaria. Então, essas duas constantes aqui são constantes ρ vibracionais de acoplamento ρ vibracional. Então, olha, se o alfa igual a zero e o gama igual a zero, você não tem acoplamento da parte vibracional com a rotacional. Tá certo? E o DN, ele é escrito como DE, e aí agora ficaria aqui agora menos beta E de N mais meio, e aqui mais beta, e aqui a gente às vezes chama de Φ de E de N mais meio ao cubo, ao quadrado, e isso continuaria. E no caso do HN, a gente generaliza isso como o H de E, que é a constante rotacional pura para a correção de segunda ordem da parte rotacional, para quando você tem o potencial anarmônico. E isso aqui ficaria menos delta de E de N mais meio. E aqui ficaria mais, às vezes a gente chama isso aqui de gama E, ou lambda E. E aqui ficaria N mais meio ao quadrado, etc. Algumas vezes os livros trocam essas constantes, mas as mais utilizadas são nessa ordem mesmo aqui. Aqui é alfa, aqui é gama, aqui é beta, aqui é φ, aqui é delta e aqui é lambda. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo. Quer dizer que a gente pode fazer tudo isso por analogia, por acoplamento, por intuitivamente. Mas, se você resolver a equação de Schrödinger nuclear para um potencial anarmônico,
E, em especial, a gente pode pegar aqui o caso do potencial do Morse, onde o potencial do Morse, o V de R, alguém lembra como é que é o potencial de Morse ou não? Alguém lembra? É o que tem um termo ao cubo? Ele tem um termo ao cubo, exatamente. Mas ele tem que ter uma energia de dissociação, DE mais um o menos, né? exponencial, menos a exponencial, isso, da variação do raio, E ao aqui é quadrado. é o quadrado que o Matheus comentou, não foi isso? Uhum. Então, esse potencial, se você fizer aqui um gráfico, variar o R, né, de um número pequeno até um número relativamente grande, você vai ver que esse potencial tem exatamente essa cara que está aqui, ó. V de R, função do R, e ele tem uma cara exatamente assim, ó. Ok? Tranquilo. Tá. Beleza. Quer ver uma brincadeira? Se eu fizer R igual a R de equilíbrio nele, quanto que vai dar isso aqui? Vai ser vai dar 1, né? Aqui vai dar 1, Beleza? aí vai dar 0. Olha o 0 aqui, correto? Uhum. Se o R tender para infinito, lembrando que isso ainda está ao quadrado, né? Então, se vai para infinito, vai ficar 1 sobre infinito que tende para quê? Para 0? Aí vai tender a ser DE. Que é esse valor aqui, né? Ó. Porque essa diferença daqui, de onde ele assintota, até o 0 é exatamente a profundidade do poço, né? Do poço, isso. Uhum. E quando o R tende para 0? R tende para 0. R tende para 0, isso aqui vai dar E elevado, 1 menos E elevado a beta vezes R de equilíbrio, né? Isso. Então vai ficar 1 sobre beta elevado. Então isso aqui vai dar um número, como o beta aqui, dependendo do beta, isso aqui vai dar um número pequeno. Então vai dar 1 menos um número pequeno. Mas pode ir crescendo à medida que o R fica tendendo para 0. Ou seja, daria valores nessa região que está aqui, ó. Na região repulsiva, correto ou não? Uhum. Nessa região aqui menor do que o R de equilíbrio. Correto? Isso. Uhum. Né? Dependendo do seu beta, ele pode até encostar aqui já no eixo aqui, ó. Para o R tendendo a 0. Correto? Isso. Não é? Então, e outra coisa, o que é o beta? Alguém sabe o que é o parâmetro beta? Está associado com o inverso de uma distância característica. É aquele. Independe da temperatura? Isso aí? Ah, não é o do Boltzmann KT, não. Não é ele, não. Não é ele, não. É o que depende da frequência. Ele é um parâmetro, ele é um parâmetro. Eu vou fazer aqui, vocês vou perguntando para vocês e vocês vão me respondendo, talvez vocês vão chegar à ideia do que seja esse parâmetro. Por Seria como se exemplo, fosse a constante, o K. constante K. Ah, você fala lá da derivada segunda do potencial, que você está dizendo? Isso, Não, derivada. não. Não, ainda não é não. Não é ainda não. Vou fazer duas curvas aqui, vocês me mostram a diferença delas. Por exemplo, uma curva assim e uma outra curva assim, ó. O desenho não está ajudando. E uma outra curva assim, ó. Qual é a diferença dessas três? Epa, a curva não ficou boa. Deixa eu fazer assim de novo, ó. Deixa eu só fazer talvez assim, eu consigo fazer melhor. Deixa eu fazer aqui embaixo, talvez saia melhor. Aqui eu tenho mais firmeza na mão.
Qual a diferença dessas três curvas? Seria o poço, professor? O poço, eu vou dizer que seria o mesmo poço. Só aqui, É a largura do poço, no caso, não a profundidade. a largura. Você está vendo que esse aqui ele assintota em zero aqui, ó, nessa posição R1. Esse 2 ele assintota mais ou menos aqui em R2. E o 3 assintota aqui em R3. O R3 é maior do que o R2 e aqui é maior que o R1, não é? Então, esse parâmetro beta define o alcance do potencial, se é um potencial de longo, curto ou médio alcance. Entendi. Entendi. Ele mexe com essa curvatura, então, né, professor? Exato. Porque, então, olha só, dependendo Aí, agora você já pode me dar a resposta. Olha. Se o beta é grande, o potencial vai ser de curto ou de longo alcance? Vai ser de curto alcance? De curto alcance. Então, seria mais ou menos essa curva aqui, ó. A curva 1. Quanto maior o beta, mais curto alcance é a curva. Se você for aumentando o beta, ele vai ficando de maior alcance, ó. Ou diminuindo, né? Se você for diminuindo o beta, ele vai assintotando mais lentamente. Pois é, professor. E a gente diminui esse beta até que ordem? Não, geralmente, para molécula diatômica, já vi vários valores de beta para vários valores, ou para várias moléculas de atômico, o valor geralmente ele varia assim, ó, de 0,5 até 2,5. Angstrom menos 1. Para várias moléculas diatômicas, geralmente você pode, por exemplo, como é que você pode determinar o beta? Você pode pegar aqui, ó, resolver a equação de Schrödinger dentro da aproximação de Oppenheimer, resolver as energias, né, para várias configurações nucleares, assim como vocês já fizeram lá o ajuste, e aí vocês, então, ajustam esses pontos para a forma analítica V de R igual a DE, aqui nesse caso está negativo, então tem que pôr menos aqui, ó, menos DE de 1 menos, deixa eu escrever de novo que saiu tudo bagunçado, V de R igual a menos DE, como o posto está abaixo do R, então eu tenho que pôr menos aqui para bater essa expressão com essa representação desses pontos que estão aí, ó. E aqui vai ficar 1 menos E elevado a menos beta, R menos R de equilíbrio, tudo isso ao quadrado. Aí você vai determinar quem são DE e o beta, de tal maneira que essa forma analítica passe da melhor forma possível sobre todos esses pontos que estão aqui, ó. Mas aí, se você tem aqui o R de equilíbrio calculado e a energia associada, DE, então isso aqui é conhecido, o R de equilíbrio é conhecido, então o único que não é conhecido é o beta. Então você usa aquele programa lá que a gente usou, que é o método de Power, né, que é aquele programinha que eu passei para vocês. Vocês podem descobrir, então, qual é o valor do beta para o qual essa forma analítica aqui adapta da melhor forma possível, ajusta da melhor forma possível, passa da melhor forma possível sobre todos esses pontos que aqui estão. Ó. Ok? Ok. Então, ele é um parâmetro ajustável e que ele é um parâmetro que pode ser ajustável e ele caracteriza, em outras palavras, ele caracteriza o alcance do potencial, se é um potencial de longo, curto ou médio alcance. Ok? Ok. Não é? Porque se você... Eu posso dizer que quanto maior esse beta, maior, como é que fala? Mais curto não seria essa curvatura, porque o beta está diretamente proporcional à massa reduzida, não? Quanto maior a massa reduzida, maior o beta. Aí eu acho que seria como se ele tivesse mais fortemente ligado. Aliás, eu acho que não, eu acho que eu entendi, porque ele teria um atraso maior para poder
voltar no caso, a vibração, a rotação, né? Porque, na realidade, ele só vai fazendo isso aqui mesmo, ó, porque... agora, vamos pensar assim, ó. Se você... Também podemos fazer assim, ó. Vamos fazer uma brincadeira aqui que talvez vai ajudar o que você está dizendo. Se eu colocar ele assim, então... E aí, aqui vão estar os níveis. N igual a 0, N igual a 1 e N igual a 2, correto? Sim. Se eu pegar aqui com isso para um beta 1, se eu pegar aquele com beta 2, e onde beta 2 é menor do que o beta 1, ele vai ser mais aberto, não vai ser? Isso. E aí, ó, você vai diminuir o espaçamento entre os níveis, ó. Se você pegar um beta ainda menor, maior ainda, você vai aumentar o espaçamento entre os níveis. Pô, aumentar ou diminuir? Aumentar, não é? Isso, eles vão ficar mais abertos, né? Então, aqui você vai ter, vamos pôr aqui, eu vou pôr 2 aqui eu vou pôr 3, e aqui eu vou pôr 4, ó. Só para caracterizar o que eu estou dizendo. Então, o beta, aqui vamos pôr aqui o beta 1, beta 2 e beta 3. Então, o beta 1 maior que o 2, que é maior que o beta 3. Aí você teria os níveis assim, porque se você abrir mais a curva, as energias vibracionais, elas vão ficar menos espaçadas. E, de certa maneira, vão diminuir os valores, correto? Para o mesmo sistema, com uma mesma massa reduzida. Correto? Então, o que vai acontecer? Se você pensar lá que a energia vibracional pura pode ser escrita, só para facilitar, é igual a ômega E de N mais meio, e aqui ficaria menos ômega E de N mais meio ao quadrado. Vou pegar só duas, só a primeira ordem da correção da parte anarmônica, para ter uma ideia, tá bom? Beleza. Então, o que acontece? No primeiro caso, você vai ter uma energia E1, que vai ser igual a ômega E sobre 2, e aqui ômega E sobre 4, não é assim? Aí seria Ômega E E XZ, sobre... e aqui XZ, né? XZ. Correto? Tá. Não é assim? E aí, ó, e aqui você vai ter, então, que a energia E2 é igual a... Aí aqui vai ficar 2. Então, quando eu faço N igual a 2, como é que ficaria? Aqui ficaria... Sobre 2, ômega E. 3, ômega E sobre... Aqui 3, né? 3 sobre 2, isso. E aqui? 9 sobre 4. 9 sobre 4 de ômega E XZ, correto? E aí eu calculo a diferença aqui, ó. Delta E, né? Se eu conheço essa energia e conhecer essa energia, eu vou calcular aqui, então eu conheço o delta E, que é exatamente o E2 menos o E1. Então eu posso calcular aqui o ômega E e o ômega E XZ, correto? Isso, por exemplo, para o beta igual a 1. E aí eu calculo para o beta igual a 2 a mesma coisa. Aí eu vou, então, eu vou chamar de 1 aqui para dizer que são essas constantes calculadas com beta 1 e ômega 2, ômega E XE 2 com beta 2. E aí você vai descobrir quem é que tem maior constante vibracional, se é com o beta 1, com o beta 2, e você pode relacionar os beta com a frequência. Sim, entendi. Ok? Pode fazer essa brincadeira também, Lúcio. E aí relacionar o beta com a frequência, né? Beleza. Ok? Enfim. Oi. Opa. Tem mais uma dúvida aqui. Nessa Nessa energia relacionada
a rotação. Na rotação, deixa eu Rotação não, botar ela perdão, aqui. vibração, que é as energias que tem a parte harmônica e a anarmônica. Isso, você fala com a parte anarmônica, né? Isso. Uhum. Esses termos anarmônicos são bem pequenos, correto? Isso, comparados com esse termo aqui, sim, ó. Então, por exemplo, ó, às vezes você tem, vamos pegar uma coisa que eu estou me lembrando mais ou menos, o H2+, o ômega E do H2+, é em torno de 4.000 centímetros a menos 1, se não me falha a memória. E o ômega E XE é em torno de, acho que 91 centímetros a menos 1. Só para dar um exemplo, isso varia de molécula para molécula, mas só para dar uma ideia, tá bom? Entendi. E aí, dependendo da molécula, você não precisa pegar só a primeira correção, já está ótimo. E o ômega E, por exemplo, YE, nesse caso, ele vai ficar em torno de 0,01, sei lá, centímetro a menos 1. Entendi, essa é exatamente minha dúvida. Então é isso. É por isso que a gente fez essa expansão aqui. Ela é bem sucedida. Antes de verificar isso, resolvendo analiticamente, usando o potencial de Morse, a gente pode ter uma ideia exatamente que a expressão fica desse jeito aqui mesmo, devido a essas diferenças das energias de primeira, segunda ordem na rotação e na vibração, devido à parte anarmônica do potencial. Ok? Ok, Caio? Ok, tudo certo. Então, só recapitulando aqui, ó, se eu então uso um potencial de Morse e resolvo a equação de Schrödinger da parte nuclear dentro da aproximação Bohr-Oppenheimer, eu vou obter uma expressão analítica com algumas pequenas aproximações, porque vai ser resolvido pela teoria de perturbação, então dependendo da ordem que você considerar a perturbação, você vai ter esse resultado que está aqui, ó. Ok? Ficou claro ou não? Sim. E o que é interessante notar é que depende da ordem da perturbação que você expande, né, para a parte de Ni e de J, lá para você resolver a equação de Schrödinger da parte nuclear utilizando o potencial de Morse. Então, é claro que quanto mais termos você pegar, mais isso aqui aproxima dos resultados experimentais. Às vezes também, essa primeira análise que a gente fez de ficar fazendo essas expansões, fazendo comparações com a parte anarmônica, de certa maneira você consegue um pouco isso, ajustando também os dados espectroscópicos. Ou seja, quando você tem ali aquelas raias espectroscópicas, e aí você pode ficar tentando ajustando elas, você vai também obter, meio que empiricamente, uma equação parecida com essa equação estrela aqui também, ó. Então, tem 3 maneiras da gente ver e de montar essa equação estrela. Empiricamente, ajustando os espectros vibracionais, depois os rotacionais, depois os vibracionais, unindo os dois, resolvendo a equação de Schrödinger da parte nuclear dentro da Bohr-Oppenheimer, utilizando o potencial de Morse, e uma outra é por comparação, né, como a gente fez ali, corrigindo a parte anarmônica do potencial, fazendo essas expansões que a gente fez aí, em torno do N mais meio, e em torno do J, que multiplica J mais 1. Tudo bem? Tudo. Professor, só mais uma pergunta. O potencial de Morse ele é exclusivo para diatômica ou não? Ou Para ele dois consegue corpos. escrever poliatômico, por exemplo? Não. Ele é, se você quer, a gente pode matar essa sua pergunta analisando ele, olha, só depende de uma coordenada, tá vendo? Ah, tá. Entendi. Então ele é unidimensional. Então ele só pode, é como se você tivesse uma molécula, né? Se você tivesse uma molécula poliatômica, como você disse, vamos pegar aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e etc. O potencial de Morse só consegue descrever séries de corpos
numa molécula diatômica, e não a, a conexão entre todos eles, né? Você teria que só descrever aos pares. Então, ele é apropriado para 2 corpos mesmo. Uhum. Tá certo? Porque, Massa. porque aqui, ó, você teria essa coordenada aqui, teria essa coordenada aqui, teria essa coordenada aqui, essa coordenada aqui, essa aqui, essa com essa, todas elas, tá vendo? Ó? Então, você vai ter lá o 3n menos 6 graus de liberdade, por exemplo, dependendo do número de partículas que você tem, né? Certo. Então, aí você não teria uma curva ou potencial de mostra, que ele é uma curva de energia potencial. Agora, aqui você teria uma superfície de energia potencial. Ó. Então, aqui é uma CEP com S, aqui é uma CEP com C. Aqui é uma curva de energia potencial, que é unidimensional, só depende de uma distância, e aqui de várias distâncias. Aqui você vai ter uma superfície realmente. Ok? Beleza. Tá legal? Se você lembrar lá do início do curso, que a gente falou de superfície de energia potencial, uma possível forma para descrever um sistema de 3 corpos, ó, seria alguma coisa desse tipo, aqui um somatório em I, em J, em K, dos coeficientes C, I, J, K, de eta elevado a I, eta elevado a J, eta elevado a K, aqui fica da coordenada R1, aqui da coordenada R2, aqui da coordenada R3. E aí você teria assim, ó, coordenada R1, um corpo, 2 corpos, e aqui o terceiro, R2 e o R3, onde o eta de um determinado R qualquer, ele vai ser, então, E elevado a menos beta, beta de R menos R de equilíbrio, por exemplo. Ok? Entendi. Quando aqui é o R1, aqui é o beta 1, aqui é o R1. Quando é o eta de R2, E elevado a menos beta de 2, de R2 menos R de equilíbrio. Então, você tem cada par aqui, ó, tem a sua própria expressão, né? Coordenada. Coordenada. Então, o eta de R3 seria E elevado a menos beta 3 de R3 menos R de equilíbrio, só que é exponencial, né? Ah, eu coloquei aqui. Correto? Se você tem todos os átomos iguais, por exemplo, um H3 mais da vida, você pode, então, aproximar de certa maneira, porque vai ter mais ou menos a mesma cara, né? Esse aqui seria o beta 1 igual ao beta 2, que é igual ao beta 3. Ok? Entendi, porque nesse caso o R de equilíbrio seria aproximado, mais ou menos, né? Isso, aproximadamente o mesmo para todos eles também. Então, você pode ir rearranjando isso aí, adaptando para cada sistema que você tem. Se você tiver os 3 núcleos diferentes, então você vai ter o R1 diferente do R2, diferente do R3, e os betas também diferentes, né, para a hora de montar a sua superfície. Tá. Ok? Tranquilo. E agora, então, se vocês agora já têm uma motivação para acreditar naquela equação das energias rho vibracionais, então vamos colocar aqui, ó, o E de N e J. Ah, sim. Antes de começar isso, o Matheus não me alertou, mas eu ouvi aqui o ronco do estômago do Matheus. Acho que já é hora do lanche, né? Ou é um barulho de uma moto? Eu não sei se é o barulho de uma moto ou do ronco do... Provavelmente é a moto, professor. Ai, ai. Passou a moto aqui perto e eu lembrei, eu falei, será que é o Matheus? Não é possível. Matheus, vamos dar um tempinho aí, Matheus? Vamos. Tava só esperando você terminar de explicar a dúvida lá do colega. Tá legal. E agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar como que a gente pode calcular as constantes espectroscópicas através das energias rho vibracionais, porque o que a gente faz, deixa eu só comentar isso aqui rapidamente, o que a gente faz mesmo é olhar no livro de constante espectroscópica experimental, o ômega E, depois menos a gente olha também o
o N mais meio aqui ao quadrado, depois aqui mais o ômega I do YE de N mais meio ao cubo, mais 3 pontinhos, mais, vou colocar aqui, ó, BE, e aqui ficaria alfa E de N mais meio, e aqui mais gama E de N mais meio ao quadrado, mais 3 pontinhos, que multiplica J, que multiplica J mais 1, mais 3 pontinhos, não era assim? A forma, a expressão? Isso. Aqui é 2, né? Uhum. Então, o que acontece? Se eu conheço, se conhecermos ômega E, as constantes espectroscópicas vibracionais, ômega E XZ, ômega E YE, e a constante rotacional pura, BE, e as constantes de acoplamento rho vibracional, alfa E e gama E, eu consigo calcular as energias rho vibracionais, olha só, as energias rho vibracionais de qualquer molécula diatômica ou um dímero ou alguma coisa que eu aproximo dois corpos, correto ou não? Uhum. Então, geralmente, isso aqui é muito, você encontra muito essas constantes experimentalmente. Então, eu substituo aqui, vou variando o N e o J e eu vou calculando qualquer energia que eu quero. Por exemplo, para N igual a zero e J igual a zero, eu vou ter a energia E00, que é o estado vibracional puro. Então, vai ficar assim, ó, ômega E sobre 2, menos ômega E XZ sobre 4, mais ômega E YE sobre 8, olha só, mais BE, bom, BE tal, multiplicado por zero, que vai dar exatamente isso que está aqui, ó. Correto ou não? Uhum. Porque o J aqui é igual a zero, não tem a contribuição. Por outro lado, olha, se eu faço N igual a zero e J igual a 1, aí eu vou ter o seguinte, eu vou ter a energia 0 e J igual a 1, N igual a 0 e J igual a 1, e isso vai dar aqui ômega E sobre 2, menos ômega E XZ sobre 4, mais ômega E YE sobre 8, mais quem? BE menos alfa, aqui vai ficar sobre 2, alfa E sobre 2, mais gama E sobre 4, fechou, e aqui J igual a 1, então vai ficar 1 vezes 2, ó. Olha se não é assim. Uhum. Exatamente. Então eu posso calcular qualquer nível rho vibracional ou níveis rho vibracionais de uma molécula de dois corpos, ou um dímero, né, ou uma molécula diatômica, ou o que seja, que tenha dois corpos, ou dois corpos, né, em termos das constantes espectroscópicas. Ó. Correto? Ok? Podemos dar uma paradinha então aqui agora ou não? Uhum. Que horas são aí, Matheus, por favor? 9h19. Nossa, 9h19. Realmente, meu relógio aqui está doido. 9h19. Então, 9h24, então? Isso. Então, 9h24 a gente retorna, pode ser? Pode ser. Então, tá bom. Então, até daqui a pouquinho, descanse um pouquinho aí para a gente continuar falando mais um pouco dessas coisas, tá legal? Tá legal. Então tá, até daqui a pouco.
Matheus? O Matheus sempre é o primeiro da chamada, né, professor? O Matheus, ele é o primeiro a ir para o lanche e o último a voltar. Vocês já repararam? Vamos aproveitar que ele não está ouvindo a gente e vamos dar um bullying nele aí. Vamos dar um bullying nele aí. Matheus é gaiato, viu? Passa todo mundo, passa a perna em todo mundo aqui. Eu acho que ele já deixa o lanche reservado lá e aí quando ele já chega lá, já só fica tudo pronto para dar tempo de lanchar e fazer a digestão, olha só. Olha aí. Ei, Matheus, esse Matheus não tem jeito mesmo. Mas tem que esperar, tem que começar com ele, né? Porque ele é que marca oficialmente o tempo, né? Com certeza, ele está com cronômetro. Eu acho que ele assiste a aula com o relógio de parede ali. Com certeza. Esse Matheus. Depois, e olha que eu sincronizei o meu relógio com o dele, hein? Olha só. Para não dar erro, né, professor? Para não dar erro. Deixa eu ver se o resto da turma está aí. O Rafael já está aí, Rafa? Estou aqui, professor. O Rafa já é o contrário, ele nem toma lanche, ele fica aí grudado, já estava fazendo outros cálculos enquanto estava nesse tema de 5 minutos. Esse eu conheço o Rafa. Eu estava olhando os dados, mas descansei um pouquinho também. Faz bem, descansar faz bem, hein? Não vamos exagerar, hein, Rafa? Combinado. Combinado. Deixa eu ver o que mais. Caio, já está por aí, Caio? Cheguei, estou aqui. Ei, Caio, ele foi por 45 minutos do segundo tempo, né? Foi. Jogou na última hora, né? Mas chegamos. Chegou. Lúcio está por aí também, Lúcio? Acho que o Lúcio não chegou ainda. Ana... Oi? Acabei de chegar, professor. Aí, tá bom. E a Ana, tá por aí já, Ana? Estou aqui, professor. Tá bom. É só o lancheiro aí que não voltou ainda, né? Cadê o gaiato do Matheus? Esse Matheus. Acho que o lanche estava farto hoje, viu? Vamos voltando devagarinho aqui, ele vai chegando daqui a pouquinho. Daqui a pouco, isso aqui que ele vai dizer, fala que o microfone dele estava com problema, mas ele está tomando lanche ainda. Eu? Eu? Voltou, não, pegou no flaga de novo, não tem jeito. Ei, Matheus, você descobre tudo, deixa quieto, né? Vamos lá. Professor, é que a minha máquina de café era meio lerdinha. Aí é por isso que eu demorei um pouquinho mais. Rapaz, você é chique, hein? Tem até máquina de café, rapaz. Que coisa boa. Deu até vontade de tomar café agora, você falando assim. Na verdade, não é nem a máquina de café, é a cafeteria italiana. Ah, aquela italiana. Muito bom. Para quantas xícaras? 4? Acho que são 4. 4 xícaras. Interessante, né? Que eles fazem de acordo com o número de xícaras que você quer, né? Por exemplo, lá o café ele só é feito na hora. Você nunca toma café numa garrafa térmica lá. Então você almoça ou janta, aí eles perguntam quantas pessoas querem tomar café. Aí a pessoa fala da mesa, se 3 ou 4 falarem, ele pega uma maquineta que faz para 4 xícaras. Se foram 2, ele pega uma para 2 e assim por diante. É sob demanda o negócio lá. Para você fazer a quantidade certa e na hora, só bebe na hora o café. Mas vamos lá, né? Depois desse cafezinho aí, deu uma animada, né? Então, vocês concordam que eu posso construir qualquer nível Rho vibracional aqui para qualquer N, para qualquer J, através das constantes espectroscópicas, utilizando essa equação aqui? Essa equação estrela? Sim. Posso, não posso? Então, agora que eu vou só representar essas energias aqui para vocês verem como é que você pode fazer a representação. Então, geralmente é assim, ó. E aí a gente vai fazer uma coisa, daqui a pouco calcular as constantes espectroscópicas ou vibracionais. Então, eu vou fazer um nível bem mais fundo aqui. Pronto, ficou um pouquinho melhor. Então, aqui é o V de R,
e aqui é o R. Geralmente a gente simboliza, a gente põe numa escala as energias vibracionais para a gente colocá-las todas aqui dentro da energia de dissociação da molécula. Então você vai descobrir quantos níveis vibracionais existem dentro de uma molécula baseado na energia de dissociação. Então aqui, ó, numa mesma unidade, se você colocou aqui o seu gráfico do V em função do R em centímetro menos 1, por exemplo, aí você coloca aqui os níveis vibracionais. Ó, primeiro N igual a 0, J igual a 0, depois N igual a 1, J igual a 0, depois N igual a 2, J igual a 0, e depois você coloca N igual a 3 com J igual a 0. Aí você calcula lá, por exemplo, a energia para N igual a 3 e J igual a 0 for menor ou igual ao DE, então cabem 4 níveis, até o do 0 até o 3, correto? Deu para ver como você determina quantos níveis tem dentro de um poço, de uma curva de energia potencial anarmônica? Uhum, tem que ser menor do que DE, né? Tem que ser menor do que DE. Tá ok? E aí, o que vai acontecer? Aqui eu coloquei os estados rotacionais puros, mas aqui você tem no meio, olha, como a energia rotacional é menor do que a vibracional, então aqui, ó, começa a aparecer os níveis vibracionais. Ó. Então, esse aqui primeiro, ó, seria N igual a 0, J igual a 1. Esse outro aqui, eu vou pôr do lado esquerdo, ele seria o N igual a 0, J igual a 2. Esse aqui, ó, seria N igual a 0, J igual a 3. E aí eles continuam vindo para cá, ó. Vai até o final aqui da dissociação. E aqui começa a misturar com os níveis, olha, vibracionais para o N igual a 1. Então aqui você começa a ter muitas misturas dos níveis, olha. Por exemplo, esse nível aqui, ó, ele pode ser o N igual a 1, J igual a 10, ou como pode ser também o N igual a 0, J igual a 20, por exemplo. Ficou claro como é que a gente representa os níveis aí dentro, pessoal? Uhum. Sim. Então, aqui você tem realmente agora os níveis vibracionais, ó. Os níveis vibracionais. Professor? Oi. Nossa, agora do nada deu uma epifania aqui. Deu o quê? Deu o quê? Uma epifania. Rapaz, mas você tipo tá uma eureka. Você tá com um vocabulário muito rebuscado, Matheus. É o café. É, o café tem essa propriedade mesmo, te dá insights às vezes. Mas diga lá. É que naquele potencial de Morse lá, o beta pode indicar o quão harmônico é o potencial. Sim. Porque sim. quanto mais estreito o poço, melhor é a aproximação harmônica. Correto, também pode estar relacionado, exatamente, pode ser também. Mas assim, não vai dar o poço harmônico, mas ele pode aproximar para o harmônico. Isso. Isso mesmo, tá certo. Bacana, Matheus. Continua aí com as suas epifanias. Ok? Agora, olha só. Vamos agora determinar as constantes espectroscópicas. Então, nós estávamos fazendo o contrário, não era isso? A gente estava determinando as energias vibracionais através dessa expressão que está aqui, estrela, conhecida as constantes espectroscópicas vibracionais, ômega E, XE, ômega YE, a constante rotacional BE e as de acoplamento alfa E e gama E, correto? Não era assim? Isso. Uhum. Então, pronto. Aí, um dia, eu tomando café também, eu tive essa epifania aí do Matheus, porque nem sempre você tem as constantes espectroscópicas de vários sistemas que você está calculando que sejam sistemas novos. Por exemplo, se eu quero calcular as constantes espectroscópicas
de um nanotubo com a molécula de CO2, ou então que o Rafa está fazendo lá, um grafeno com a molécula de CO, por exemplo, com você aqui trocando um carbono, deixando ele todo com carbono, ou trocando um carbono por um cobalto, ou por um nitrogênio, quando você funcionaliza o nanotubo ou o grafeno, você então pode calcular quais são as energias vibracionais com que essa molécula fica vibrando aqui em relação ao grafeno e as constantes espectroscópicas são associadas. Só que do ponto de vista experimental, não deve ser tão trivial fazer esse tipo de cálculo, esse tipo de experimento. E aí o que você faz? Você pode montar a sua equação de Schrödinger da parte eletrônica, calcular as energias, calcular os pontos, né? Aproximando e afastando aqui, por exemplo, o CO do seu, vamos pôr aqui a molécula CO, aproximando e afastando ela aqui da... O Rafa já concluiu que quando você está pondo ela assim, não deitada, mas ela em pé, você tem um pulso mais profundo, ou seja, a interação é maior, assim, quando você ainda está funcionalizado. Então, você vai chegando e aproximando essa molécula, determina esses pontos, ajusta para uma forma analítica, e aí você resolve a equação de Schrödinger da parte nuclear, que é aquela lá, 1 sobre 2μ, derivada de segunda com relação a R² de F. Aí você tem aqui o F efetivo de F, que é igual a E de F, onde o V efetivo é igual a V de R mais J, que multiplica J mais 1, sobre 2μr². Como o V de R você tem, que é daqui, ó, que você ajusta isso aqui para uma forma analítica, aí a gente então tem condições de resolver, usando, por exemplo, aquele procedimento que a gente usou lá com o DVR, a gente consegue então determinar as energias vibracionais, que são essas aqui, e aí se eu tiver uma relação inversa com relação a essa expressão asterisco aqui, ó, eu posso então obter as constantes espectroscópicas para qualquer sistema envolvendo dois corpos, correto ou não? Posso fazer isso ou não? É. E aí foi o que a gente pensou. A gente quer fazer um exemplo de só no caso de uma vibração pura. No caso de uma vibração pura, então o J igual a 0, aí você vai ter que a sua energia aqui vai ficar N igual a N qualquer, e para J igual a 0. Aí aquela expressão lá, estrela que você obteve aqui, ó, essa que está aqui, ela então não vai ficar sem os termos em J. Então, J igual a 0, tudo isso aqui vai para 0. Então, você tem essa expressão aqui, ó. Você tem, então, ômega E de N mais meio, menos ômega E XZ de N mais meio ao quadrado, mais ômega E YE de N mais meio ao cubo. Tá bom? Vou parar aqui ao cubo. Tudo bem ou não? Tranquilo. Aí eu resolvo a equação de Schrödinger para N igual a 0 e J igual a 0. Aí eu vou ter o quê? Vou ter a energia E00, correto ou não? Isso. Que é o estado fundamental, vibracional fundamental. Então eu faço N igual a 0, que vai dar ômega E sobre 2. Aqui vai ficar ômega E XZ sobre 4. E aqui vai ficar mais ômega E YE sobre 8, não é assim? Isso. Uhum. E aí, o que a gente faz? Se eu fizer agora N igual a 1 e J igual a 0, eu vou ter energia E 0, correto? Uhum. E aí, aqui vai ficar N mais 1 mais 2, então vai ficar 3 meios. Então vai ficar 3 meios de ômega E, menos 9 sobre 4 de ômega E YE, mais 27 sobre 8, isso mesmo? Sobre 8 ômega E YE, é isso ou não? Olha aí, por favor. Isso. É. Sobre 8. Tá ótimo. E agora, se eu faço N igual a 2 e J igual a 0,
Então, o que vai acontecer? Vai ficar a energia E de 2, 0. E aí vai ficar aqui agora 5 meios, né? De ômega E. Menos 25 sobre 4 de ômega E, YE. Mais 125 sobre 81 ômega E, YE. Porque seria, isso aqui é o cubo, né? 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. E 2... aqui continua 8. Desculpa. Isso. Eu pus 81. Eu fui longe agora, hein? Tá certo? Então ou não? Uhum. Beleza. Então, esses lados aqui, ó, eu conheço resolvendo a equação de Schrödinger da parte nuclear, correto? Como é que eu resolvo isso aqui, por exemplo? Eu vou fazer isso aqui, ó. Primeiro, a equação é menos 1 sobre 2, derivada de segunda com relação a R, de F de R, mais V efetivo de F de R, que é igual a energia interna de F de R, não é assim? Quando eu faço N igual a 0 e J igual a 0, essa equação se transforma assim, ó. Lembrando que o V efetivo é o V de R mais J, que multiplica J mais 1, sobre 2μr, não é assim? Isso. Então, ela ficaria assim, ó, menos 1 sobre 2, menos meio, derivada de segunda com relação a R, de F de R, mais V de R, simplesmente só esse cara aqui, F de R, e aqui vai ficar, então, o E de int de F de R. Correto ou não? Correto. E aí eu posso fazer para N igual a 1, J igual a 0, N igual a 2, J igual a 0, e assim por diante. E aí eu determino, então, as energias E de N igual a 0, o E de N igual a 1 e o E de N igual a 2. E aí, eu substituo aqui, ó, resolvo esse sistema de equações, porque aqui eu tenho 3 equações a 3 incógnitas, então resolvo esse sistema de equações e eu consigo determinar, então, quem? Ômega E, tem uma solução para ômega E XE, ômega E, YE, em função das energias E00, E10 e E de todas elas, né? E de 20. Posso fazer assim ou não posso? Entendi. Pode sim, professor. E aí eu quero agora determinar as constantes rho vibracional, de acoplamento alfa E e gama E, porque BE a gente tem. Lembra o que é o BE? Era H sobre 2, 8π ao quadrado mi C. Lembra disso? Uhum. A rotacional. Uhum. A rotacional. Então, esse número aqui eu conheço, ó. Depende só do... faltou o R de equilíbrio ao quadrado. Então, se eu conheço o R de equilíbrio da molécula, eu tenho esse cara aqui. Correto ou não? Sim, a única variável praticamente. Então, se eu quero incluir mais duas variáveis aqui, ó, alfa E e gama E, o que eu vou fazer? Eu vou, então... Cadê a expressão? Então, agora eu vou pegar e começar a colocar J igual a 1. Eu faço N igual a 0, N igual a 1, N igual a 2. Faço isso aqui agora, ó. Se eu incluir aqui, antes eu tinha N igual a 0, N igual a 1, N igual a 2. Então, se eu incluir o N igual a 3 e J igual a 0 e J igual a 1, eu vou conseguir montar equações, agora meu sistema de equações para ômega E, ômega E, YE, alfa E,
e gama. Vou ter 5 equações a 5 incógnitas. Ficou claro, pessoal? Aí fechou o sistema, né? Fechou o sistema. Ó, o ômega E, ele vai sair como 1 sobre 24. Vocês podem ver esse resultado aqui lá na... Se vocês pegarem um arquivo que tem lá DVR, que é uma dissertação, vocês vão encontrar essa equação aqui, 1 sobre 24, e aqui vai dar 1 sobre 141, aqui vai ficar E de 1, 0, menos a energia de 0, 0, fechou, menos 93, aqui a diferença do E2 com E0, é nessa ordem, por isso que é fácil de recordar. 93 mais 23, que multiplica agora a terceira energia, menos a do zero, tá vendo? Essa que seria a expressão para o ômega E. Tudo bem? E o ômega E, por exemplo, o ômega EXE, ele ficaria 1 sobre 4. Também a maneira de escrever é mais ou menos parecida. Ó. Aqui é 13, e aqui vai fazer assim agora a diferença ó, de E1, 0, E1, 0 menos E0. Também está aqui. Depois vai ficar o menos 3. Aí vai ficar aqui a energia E2, 0, que já está aqui, menos a E0, 0. Fechou. Aqui é 3, tá bom? E depois não tem mais nada aqui, mais nada de número. Vai ficar o quê? O E de 3, 0, tem que ser 3, 0. Menos o E0, 0. Ó. Tá vendo como é que vai saindo? E agora, o que vai acontecer? Aqui, peraí, aqui acho que é ômega, é 13. Aqui é menos 11, ó. Desculpa, aqui é menos 11. Menos 11 e aqui é 3. Eu já estava escrevendo, era o ômega E YE. Ele é igual a 1 sobre 6. Aí vem a mesma coisa. Vai ficar aqui agora menos 12. 12 não, 3. Agora aqui é o 3. 3, aí é a mesma coisa. É 1, 0. Menos E0, 0. Está aqui. Depois é o menos 3. Pela mesma diferença, E2, 0. Menos E0, 0. E aqui ficaria, o que aparece nada? Ficaria E3, 0. Menos E de 0, 0. E agora o alfa, ele já tem que ter o J. Então vai ficar 1 sobre 8. Aqui vai ficar menos 12. E aqui agora é assim, ó. E1, 1, menos a energia de E0, 1. Mais 4. Que multiplica de novo o E2, 1. Tá vendo que agora já aparece o J aqui diferente de 0. E2, 1, menos E de 0, 1. Tá aí o 4. Mais 4 ômega E, porque agora tem que calcular primeiro as constantes vibracionais, então aqui é ômega E, ó. E por fim, menos, acho que eram 23, e aí aqui também tem que entrar outra constante, ó. E aí o gama E. Bom, vou escrever o gama E, 1 sobre 4, aí vocês, isso aqui eu vou pedir para vocês mostrarem essa equação como uma atividade, tá bom? Então vocês vão resolver esse sistema de equações aí e vocês vão ter que achar alguma coisa desse tipo aqui, ó. Tá legal? Beleza. E aí vocês vão provar se isso que eu estou escrevendo é verdade ou não. Acho que aqui era um 9. 9 ômega E, YE. Era isso aí, ó. Não tenho muita certeza não, mas vocês conferem, tá bom? Então, o que vocês vão ter que fazer? Vão ter que abrir essa expressão aqui, ó, para n igual a 0,
N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, e J igual a 0, igual a 1. Vocês vão ter 5 equações assim incógnitas. Aí vocês resolvem esse sistema de equações e vocês vão achar essas soluções que estão aqui. Ó, ômega E, que é dado por isso aqui. O ômega E, YE, que é dado por isso aqui. Vocês conferem lá no livro que está disponível para vocês aí no Teams, que eu coloquei lá para vocês, que é uma dissertação da Camila. Tá bom? Aí vocês... Então, isso aqui vai ser como atividade. Vocês vão me entregar isso aqui também, tá bom? Ok. Achar essas equações. Uhum. Vocês vão achar elas também, tá legal? Achar as expressões ômega E, ômega EXE, ômega YE, alfa E e gama E a partir das energias rho vibracionais. Rho vibracionais que seriam para N igual a 0, 1, 2, 3 e J igual a 0 e 1. Ficou claro, pessoal? Uhum. Então, vocês vão ter 5 equações assim incógnitas. Vocês, então, vão supor que as energias aqui são conhecidas e a gente conhece mesmo, resolvendo a equação de Schrödinger da parte nuclear, a gente já sabe resolver, igual a gente fez lá pelo método DVR, e aí dá para vocês calcularem as constantes. E na próxima aula, a gente vai, então, ver o programa que faz esses cálculos para vocês calcular as energias vibracionais de várias moléculas aí, tá bom? A gente vai passar a curva de energia potencial, vocês vão ajustar e vão calcular as energias vibracionais e as constantes espectroscópicas e vão comparar com os resultados experimentais. Então, eu vou tentar selecionar algumas moléculas para a próxima aula. Aí eu vou pedir, talvez, para vocês fazerem, sei lá, para o H2+, para o LIH, para o Li2 e assim por diante. Tá bom? Beleza. Beleza, pessoal? Sim. Beleza. Beleza. Então, beleza, então. Então, daqui a pouco, então eu vou sair pela tangente de novo aqui, tudo bem? Tá bom. Tá certo. Tudo bem, professor. Não deu nem tempo de perguntar para vocês se vocês vão precisar se vocês tiverem dúvida, mas a gente vai na próxima aula, pode ser? Uhum. Pode sim. Ok. Tá bom, então vamos só desgravar ali, né? Vamos aqui desgravar. Pronto, parou a gravação.